Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do Mestre Tchotá. Nesse vídeo eu vou falar sobre interferência linguística, estrangeirismo e o elitismo da língua portuguesa. Mas para isso eu vou começar com um episódio, que é o que ocorreu comigo, mas não foi só uma vez, mas esse último episódio ocorreu na escola onde eu trabalho. E os alunos estavam apresentando uns projetos sobre a Copa do Mundo e uma aluna disse K-pop. Eu disse K-pop e a aluna me corrigiu, disse que era K-pop. E aí eu levei uns 5 minutos para explicar para ela que palavras que vêm do exterior, que não são da língua portuguesa, elas passam por um processo de abrasileiramento. Então a gente tem apenas duas opções. Ou você pronuncia a palavra exatamente como ela é na sua língua nativa, como um nativo pronunciaria, ou você abrasileiriza aquilo e se apropria daquilo. Aí eu expliquei pra ela que falar K-pop não seria o errado, assim como falar K-pop não é errado. Então, pra gente ir mais fundo nesse vídeo, eu trouxe outros exemplos de como a língua ela é elitizada, e como que também o meio corporativo ele faz uso dessa linguagem, para parecer mais polido ou para fazer uma segregação. Por exemplo, call. Vamos fazer uma call com o cliente amanhã, Bora fazer uma ligação com o cliente amanhã. Já começa que o brasileiro ele pronuncia errado call, porque call termina com L, é call, É igual você falar ball, Você precisa ter esse L no final. E quando no português, quando a gente fala qualquer palavra que termina com L, a gente pronuncia o U. Então, por exemplo, o nome Isabel, Mau, Ramau. Para o estrangeiro, para o americano, esse U no lugar do L faz com que ele não entenda o que você está falando. Então, se você falar para o americano, vamos fazer uma call hoje, ele não vai entender, entende? Porque ele não vai reconhecer esse som, Além disso, o inglês possui um sistema vocálico muito mais complexo e extenso do que a língua portuguesa. Então, sons que não existem na língua portuguesa, a gente vai adaptar do nosso jeitinho, e isso vai fazer com que o americano não nos entenda. Por quê? Porque ele tem uma distinção entre vogal longa, vogal curta, sílaba tônica, estresse. Tudo isso dentro de um vocabulário é extremamente relevante para que um americano entenda o outro. Um terrível feedback. Ninguém fala feedback. Um exemplo, recebi um feedback, o brasileiro ele fala assim, recebi um feedback positivo da coordenação. Feedback. O americano nunca vai entender isso. É feedback. E eu não estou exagerando. Se você não falar, olha, feedback. Entende? São nuances muito relevantes, assim, eles não entendem. Outro exemplo que eu gostaria de falar é follow up. Por exemplo, vou fazer um follow up com a equipe. A gente fala follow. Vou fazer um follow up. Um follow up. Nunca é follow. Entende? Outro exemplo, a palavra love. Não é love, é love. Então, assim, parece um detalhe, mas o americano ele pode não entender. Mestre Tchotá, professor, por que você está fazendo esse tipo de afirmação? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo no meio corporativo, já não foi na escola. Eu trabalhava com muitos estrangeiros, muitos expatriados, e eles eram uma tripulação e os estrangeiros precisavam ir para a Polícia Federal para ver a documentação, porque eles estão no nosso país, estão debaixo da nossa soberania, Então, eles tinham um processo burocrático e eu ajudava, encaminhava eles. Ok, então eu tinha que falar inglês com eles. E nisso, eu falei, naquela demanda do dia a dia do peso, eu falei, você precisa ir para a polícia. Bora para a policy. Repare, a sílaba tônica pode estar no pó. Bora para policy. Ele não entendeu. Ele pensou que porque a policy já existe em inglês. Pode ser a policy, pode ser política. Aí eu fiquei, e eu ainda acho que, se eu não me engano, eu ainda falei federal. Tipo assim, Polícia Federal, eu ainda falei federal policy. You need to go to the federal policy to blá blá blá. E comecei a explicar. E ele, federal policy.
Aí eu, police. Aí ele, police. Police. Ou seja, gente, se escreve policy, mas pronuncia police. Não só isso. O I é longo. A primeira vogal do P, ela é curta. Police. Tá entendendo? Eles não entendem, não é fazendo manha, não é fazendo birra, não é tentando te invalidar, te anular. Eles realmente não entendem, porque o sistema vocálico deles é diferente. Então, assim, eu acho que o Brasil, eu acho feio falar isso, mas até mesmo por uma síndrome de vira-lata, e a gente pega localidades como Leblon, Ipanema, ou meio corporativo, eles querem falar o inglês, mas eles mesmos usam interferência linguística. Eles não pronunciam da forma correta. Eu não estou dizendo que é errado usar, sabe? Mas é tentar buscar uma forma sofisticada de fala que, na minha opinião, assim, só desvaloriza a nossa própria língua. Porque é um tentando corrigir o outro, como eu fui corrigido com relação ao K-pop, sobre K-pop, mas está certo você abrasileirar uma palavra. Nós somos brasileiros, então nós vamos abrasileirar palavras. Eu não vou ficar falando inglês no Brasil, entende? Por mais que o termo seja um empréstimo, eu vou abrasileirar. Mas eu tenho um domínio sofisticado, se eu quiser, para ficar utilizando várias palavras de acordo com como elas são usadas na língua inglesa, porque eu sou fluente em inglês. Mas eu sou a favor do abrasileiramento da linguagem, porque nós somos brasileiros, entende? Um outro episódio que me fez levar a fazer esse vídeo é que eu vi uma mulher preta, americana, nativa, e ela estava no Leblon, e ela estava falando sobre a experiência dela no Leblon, no Rio de Janeiro, na cidade mais cara do Rio de Janeiro. E ela estava falando que como que a nobreza ali, a alta sociedade usa termos em inglês, e que ela não entendia, ela falava português. Ela era estudante da língua portuguesa, ela já tinha um domínio da língua portuguesa. E ela falava que quando misturavam o português com o inglês, ela não entendia. E para ela queria um equivalente da língua portuguesa para ela saber como a gente fala. Porque para ela a gente aplica uma interferência linguística tão forte e profunda na linguagem que o americano ele não nos entende. A gente entende. Agora é feedback. É feedback. Entende? Feedback. I need a feedback about something. You know? É assim, gente. Então, gente, o vídeo é esse, né? Eu acho que a gente vive num mundo já globalizado. Extremamente. A gente já vive no meio internacional. A gente não tem só contato com a língua inglesa. Outras línguas invadem nosso vocabulário, invadem nosso país, invadem nossa cultura. Eu acho que o caminho mais seguro é um abrasileiramento da palavra, como eu falei, K-pop, né? Porque no caso eu teria que falar K-pop. Não só isso, o P também da língua inglesa ele é explosivo. Tipo, pretty. Ele é meio explosivo, sabe? O som. Então, assim, pra eu falar um K-pop da forma que um americano fala, tem todo um processo, entende? Então eu sou a favor de um abrasileiramento, né, das línguas estrangeiras, porque a gente já está suscetíveis, né, a esse recebimento do que vem de fora. E eu acho muito chato, sabe? Que a gente precise ficar se corrigindo, se vigiando sobre a forma como a gente fala, quando o caminho mais seguro é a gente falar como é a forma que a gente deveria falar, como qualquer brasileiro fala, né? Porque assim que um novo vocabulário ele invade o nosso território, todos os brasileiros, 95% dos brasileiros, quase 90% dos brasileiros, vão falar da forma igual, vão abrasileirar de forma coerente, de forma que nós consigamos compreender um ao outro, entende? Então o vídeo é sobre isso, mas também é uma crítica, né, à elite econômica, né, elite no Brasil, que busca a linguagem como forma de segregamento, de separação, de hierarquia, né, e até mesmo eles que são a elite usam a linguagem de forma errada, né? Então essa é uma vergonha que a nossa elite, o povo tão sofisticado no Brasil. Agora eu estou em São Paulo, não sei como é que é a elite em São Paulo, mas pelo menos a elite do Rio de Janeiro, eles têm essa síndrome de segregação, e a linguagem é um mecanismo também de separar, de segregar, de hierarquizar.
e eu sou contra, acho feio, eu acho que a nossa elite não é letrada o suficiente para ter esse domínio sobre alguns vocabulários, e aí olhe que eles têm todo o contato com vários estrangeiros, tem todo um privilégio, né, de estar no meio mais turístico do país, gente. E o vídeo de hoje é sobre isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam em todas as outras redes sociais. Lembrando que o vídeo completo estará no YouTube, tá? E então aqui geralmente fica só um recorte. E visitei meu Linktree também. E é sobre isso, é sobre interferências linguísticas. O mundo é nós, comunicação, experiência humana. É receber e revidar, entende? E o nome disso é interferência linguística, ok? Quando um vocabulário invade o nosso território, a gente precisa fazer o quê? Interferir. Interferir significa colocar no processo de abrasileiramento. E é sobre isso, tchau!